Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas que eu utilizo no dia a dia para fazer teste de performance de website, ok? Vamos lá. Primeira ferramenta de todas, tá? Vou abrir o jogo para vocês aqui hoje. PageSpeed Insights, Lighthouse. O que é essa Lighthouse aqui? É uma ferramenta do Chrome, tá? É uma extensão do Chrome, que você consegue gerar relatórios para mobile e para desktop para os 4 fatores do Web Vitals, ok? Vou gerar aqui para desktop primeiramente, gerar um relatório, e aqui eu vou gerar um para mobile. Então clica na engrenagemzinha aqui, mudo para mobile e vou gerar outro relatório. Então o primeiro vai ser mobile, o segundo desktop, ok? Vamos lá, aguardar um pouquinho. Essa ferramenta aqui vai parametrizar o site com base nos 4 fatores do Web Vitals para mobile aqui. Deu um pouquinho de CLS porque eu não defini um tamanho para o logo, coisas que eu preciso ajustar ainda, beleza? Ok. Aqui vai te dar todos os problemas, semelhante ao Google PageSpeed, mas baseado nos 4 fatores do Google Web Vitals, ok? Então SEO, ele vai passar aqui todas as auditorias que passou, todos os de HTTPS, não tem nenhum tipo de erro, aquelas coisas que a gente sabe referente ao Web Vitals, ok? Aqui elas são as melhores práticas, acessibilidade, então tem um título no elemento, tem uma linguagem, está bem configurado nessa questão. Então aqui tem alguns pontos de melhoria ainda, que dá para melhorar. LCP, um elemento que poderia ser menor. O CLS, que dá para modificar. Está falando aqui de um CLS no botão, tá? E aqui também algumas animações que estão ocorrendo no layout que não é interessante, ok? Então, esse cara aqui, o Lighthouse, extensão do Chrome, vai nos dar os 4 fatores Web Vitals. E aqui para desktop, tá? Mesma coisa. O que mais eu uso de ferramenta? Vamos lá. WebDev, tá? Por que eu uso o WebDev? Ferramenta oficial do Google e me dá um relatório bem completo sobre os 4 fatores também, tá? Só que aqui ele vai me dar só uma pontuação. Então, se eu quero ver uma pontuação rápida, eu utilizo essa ferramenta aqui. Se eu quero corrigir os problemas, eu utilizo o Lighthouse, ok? O que mais eu uso? PageSpeed Insights. Essa aqui é padrão, todo mundo conhece. Vou fazer aqui a análise também. Também vai nos dar informação sobre mobile e desktop, mas ele não está ainda atualizado com todos os fatores Web Vitals. Vocês vão ver que tem algumas coisas a mais aqui, mas também está CLS, tem algumas coisinhas aqui, tá? E essa ferramenta vai nos dar algumas informações sobre como resolver os problemas. Mas se vocês perceberem bem, as informações que tem aqui, tá, são as mesmas que estão mostrando lá no Lighthouse. Por quê? Porque o motor é o mesmo, tá? Então, se utilizar o Lighthouse, você já vai ter essas informações do PageSpeed Insights. Aí você tem também mobile e desktop. Qual outra ferramenta que eu utilizo? Vamos lá. GTmetrix, famoso GTmetrix. Qual é que é o principal erro que as pessoas cometem utilizando GTmetrix, tá? Eu vou vir aqui, eu vou digitar o meu site e eu vou mandar testar. Por que isso aqui está errado, tá? Porque o servidor do meu site, ele fica nos Estados Unidos. Então, se eu testar em um local que esteja próximo ao servidor, ele vai dar um falso negativo. Um falso positivo, na verdade. Por quê? Tá? Porque é mais rápido de chegar ao acesso aos arquivos, é mais rápido, a conexão é mais rápida. Então, eu não vou ter um resultado real. Então, muitas vezes você testa o seu site aqui com o Canadá e ele fica excelente, ó, 637 ms. Mas não é a realidade, tá? Então, o que eu recomendo vocês? Façam uma conta no GTmetrix. Vou logar com a minha conta aqui. E eu vou mandar fazer um teste novo. Só que, abrindo o GTmetrix agora, vai ter opções para vocês. Então, eu vou poder colocar aqui https.br. E eu vou ter a opção aqui, São Paulo, Brasil, Vancouver, Hong Kong, London. Então, aqui eu vou colocar o mais próximo possível do meu site. Então, os meus clientes são do Brasil, então aqui São Paulo, Brasil, ok?
Eu posso também ver conexão, por exemplo, eu quero testar no mobile, LTE, ou quero testar no 3G, por exemplo, tá? E aqui vídeo e adblock eu deixo off. Por padrão aqui eu deixo sem conexão e vamos testar com o GTmetrix. Qual é que é o problema do GTmetrix? Eu vejo como problema, tá? Porque o Google não leva isso em consideração hoje. O tempo para interação não é um fator que vai prejudicar o seu site. O que é o tempo para interação? Quando tudo terminou de carregar. O tudo que eu estou falando é o tudo mesmo. Se você adiou algum script, se você adiou alguma ferramenta de automação de marketing, alguma coisa, o GTmetrix vai analisar como um todo. Então, ele vai analisar também se você adiou, por exemplo, 3 segundos, você adiou o carregamento, aquele script demorou mais 4, no GTmetrix ele vai dar um total de 7, tá? Vou mostrar para vocês isso agora. Vocês podem ver aqui, ó, 6.8 segundos no GTmetrix de tempo total de carregamento. Por quê? Porque eu adiei Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager e também a RD Station, que é a ferramenta que eu uso para automação de marketing, tá? Como vocês vão perceber agora, Time to Interactive está 6.7 no GTmetrix, ok? Mas se eu for no PageSpeed Insights, o meu Time to Interactive é 1.5. Por quê? Porque o Google não leva em consideração esses scripts adiados, tá? É inclusive recomendação do Google que você adie esses scripts para fora da borda, para que não influencie no tempo de carregamento do teu site. Então o GTmetrix ele vai dar um resultado diferente aqui por conta desse atraso justamente que foi realizado, tá? O que é mais interessante do GTmetrix? Na aba Performance você vai ter aqui todas as métricas FCP, Speed Index, LCP, CLS e o Total Blocking Time, que é relativo ao FID, tá? E o Time to Interactive, que é o que eu falei para vocês, que é o tempo que a página ficou interativa. Como eu adiei carregamento de scripts para o final, ele aumentou o tempo para ficar interativo. E aqui embaixo vai ter informações relevantes ao seu servidor. Por quê? TTFB, Time to the First Byte. Quanto tempo levou até receber o primeiro byte? Isso aqui é relativo ao seu servidor, tá? Quanto tempo demorou a carregar o conteúdo da primeira página? Ou seja, o tamanho do DOM para o FCP, 595 ms. Quanto tempo durou a conexão? 216 ms. Em quanto tempo o DOM ficou interativo? 554 ms. Esse é o tamanho real. Ó, um load time, quanto carregou tudo? 596 ms. Quanto tempo demorou buscando informação no back-end? 25 ms. Quanto tempo para imprimir o primeiro conteúdo? 565. Quanto tempo para deixar tudo carregado, inclusive scripts adiados? 6.8 segundos, ok? Isso aqui está alto? Sim, mas infelizmente, quando você precisa de automação de marketing, scripts externos, Analytics, Tag Manager e outros scripts que vão afetar o tempo de carregamento, o melhor a fazer é adiar e ter que lidar com essa questão do tempo total de carregamento ser um pouquinho superior à média recomendada. Mas isso aqui não vai afetar as métricas do Web Vitals, como eu falei anteriormente, ok? Na parte Structure, vocês vão ver todas as partes que foram removidas já, ou que você pode ainda melhorar. Aqui ele vai te dar um relatório de algumas coisas. Vocês podem ver que o RD Station, mesmo atrasado, ele está aqui colocando que as melhorias seriam relativas a scripts externos. Então, não tem muito o que fazer. Aqui, ó, Text Compression tem a ver com relativo externo também. DOM Size, a maioria das coisas aqui é externo, tá? O que mais eu utilizo muito do GTmetrix? Waterfall. Por quê? Porque isso aqui é o que importa realmente, tá? O que importa é você ter a menor quantidade possível de requests, tá? Requisições, e com o menor tamanho possível. Então, se eu tiver uma imagem aqui com 2 MB, esse B aqui já vai para o espaço, esses 812 milissegundos para carregar o conteúdo já vai para o espaço, tá? Já vai demorar muito mais tempo. E aqui você vai conseguir ver todos os pontos, por exemplo, HTML, quanto tempo deu para carregar o HTML? O CSS, quantos CSS eu tenho? Aqui eu tenho 2 CSS. JavaScript, quantos scripts eu tenho rodando nessa página? Lembrando que o GTmetrix, ele também vai considerar os scripts adiados, tá? Fontes, eu tenho alguma fonte carregada do Google? Isso aqui pode afetar a performance, tá? Mas nesse caso não afetou tanto. Imagens, quantas imagens eu tenho? Como eu uso lazy loading, vocês podem ver que não está todas as imagens aqui. Elas vão carregar conforme for a rolagem da página. É uma técnica que eu vou ensinar para vocês durante o curso, ok? E others são requisições que são feitas, tá?
Então aqui no caso a gente pode ver claramente que são requisições para o Facebook e para o RD Station. Beleza? Essa aula foi um pouquinho longa, tá? Acima do esperado, mas ferramentas é um negócio complicado, é um negócio que demanda bastante tempo para explicar, por isso vai ser um pouquinho mais prolongada essa aula, ok? O que mais eu utilizo? Essa ferramenta aqui é do WordFence, tá? Eu também utilizo essa ferramenta, e essa ferramenta me dá um parecer sobre servidor em diferentes localizações, o que é bem bacana. Vamos ver aqui, está executando a ferramenta. Ela vai me dizer quanto tempo meu site demora a carregar em determinadas regiões. Então, se você utiliza um site com clientes internacionais, é interessante você fazer também esse teste de performance em diferentes servidores, tá? Porque a CDN vai impactar bastante nisso. Se tiver uma CDN muito distante do local onde você está testando, provavelmente o tempo de carregamento vai ser um pouco superior ao que você tem no seu ambiente, no seu servidor mais próximo, digamos assim. Vocês podem ver, está fazendo o teste aqui e aumentou ali a quantidade, finalizou o teste. Então tem 98 de pontuação de score, tem que estar com um pouquinho de CLS, ele também identificou isso. E aqui vocês vão ver algumas coisas que ele viu como problema, tá? Então teve uma questão de network, até chegar em alguns pontos, ele levou mais tempo. Vocês podem ver aqui que alguns pontos ele ficou com uma performance inferior, tá? Então olha só, na África do Sul demora 1 segundo. Na Índia, 1.7, por exemplo. Se eu considerar aqui um país que levou bastante tempo, a Índia foi o local onde ficou maior o tempo de carregamento. E como eu não tenho clientes na Índia, atualmente não é um problema, mas se fosse, eu teria que utilizar um CDN que tivesse mais locais na Índia. Então essa ferramenta aqui é bem bacana, Fast or Slow. Você tem aqui a parte geográfica, a parte de localizações e as auditorias que foram realizadas. Então aqui tem alguns pontos de melhoria ainda. O que mais eu utilizo? O Web Page Test, tá? O Web Page Test ele vai dar um relatório bem legal sobre servidor, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, HTTPS, meu site. Vou colocar aqui o servidor São Paulo, browser Chrome, e vou mandar iniciar o teste. Aqui ele sempre pede um CAPTCHA. E a partir de agora ele já vai estar fazendo o teste, tá? Qual é que é a coisa legal do Web Page Test? É que ele faz 3 testes. E depois ele calcula uma média entre os 3. Então você vai conseguir ter uma performance em relação a layer cache no seu site, ok? Aqui, por exemplo, primeiro byte, 213 milissegundos, depois começou a renderizar em 400 milissegundos. Em 420 milissegundos, ele fez a primeira impressão de conteúdo, e com 463 milissegundos, ele fez a primeira impressão do conteúdo, o maior conteúdo da página. Então está perfeito, a única coisa que ele mostrou como problema aqui um CLS tem para resolver ainda. Ok? Além disso, ele nos dá algumas opções aqui, o que está causando a maior quantidade de requests, o que tem o maior tamanho em bytes, e aqui os segundos testes, quanto tempo levou. Por exemplo, o segundo teste, 1 segundo, o terceiro teste, 0.6. Tá? E o primeiro que ele deu aqui em cima é uma média dos 3. E aqui vocês vão ter detalhes do teste, tá? Com tudo o que levou, quanto tempo levou para fazer a conexão, a questão de DNS, a questão de SSL, HTML, execução do JavaScript, bem completo mesmo. Então, se você quer uma ferramenta bem completa para achar gargalos de performance, o Web Page Test é a minha recomendação, tá? Aqui em Performance você vai ver também, ele vai executar para cada request que foi realizado, ele já vai fazer esse teste. A parte de Content vai te dar uma segmentação de tipo de conteúdo que está sendo carregado. Os domínios de onde vem o request, então ele pega uma CDN da Trust Index e da Web Option. Em Processing, o que causou mais processamento do seu projeto. E depois disso ele ainda dá uma screenshot de como ficou o teu site carregado, tá? E além disso ele tem a parte de segurança, que aí ele vai dizer algumas coisas, por exemplo, sobre SSL, se tem algum X-Frame, se tem XSS Protection, Content Security Policy, isso aqui são coisas que dá para resolver via HT Access, tá? Vou mostrar uma aula para vocês sobre isso.
Para finalizar a aula de ferramentas, quando você precisa testar várias páginas, tá? O que eu utilizo? Eu utilizo o Batch Speed. Por quê? Eu quero provar para o cliente que o site inteiro está rápido. Vou colocar aqui minha URL e vou clicar em Run Tests. O que isso aqui vai fazer? Primeira coisa, um robozinho vai navegar na página toda e vai identificar todos os links que existem nessa página. Depois disso, ele vai colocar isso em uma lista e vai fazer um teste de performance para cada uma dessas páginas e vai entregar um resultado final. E aí você consegue ter uma análise de quanto tempo cada página está levando, separadamente, em um relatório único, tá? Qual é que é o problema? Esse pluginzinho aqui, esse site, ele demora um pouquinho a realizar o teste, tá? Então, vamos ter que aguardar um pouquinho aqui. Tem uma outra ferramenta que eu usava, mas eu não estou usando mais, tá? Que é o Pingdom Tools. Por que eu não estou mais utilizando? Porque não está atualizada com o Core Web Vitals, tá? Por isso que eu não estou utilizando. Mas vocês também conseguem utilizar o Pingdom Tools aqui. Só que, como eu falei, não está atualizado, tá? Então vocês vão ter um resultado... Vocês podem ter um falso positivo aí, utilizando o Pingdom. Batch Speed está rodando ainda vai demorar um pouquinho, são várias URLs. E aqui já deu grade de performance 85, 203 KB, tempo total de carregamento 713, tá? Vocês podem ver, ele ainda não tem a questão do Web Vitals, então por isso eu não estou recomendando essa ferramenta, tá? Era muito utilizada, mas eles ainda não atualizaram para utilizar os fatores do Web Vitals. Vou dar um stop aqui, só para ver se ele já finalizou as páginas. Então vai demorar muito tempo. É bem demorado mesmo esse Batch Speed, tá? A grande vantagem é que você consegue fazer teste de performance de várias páginas. Esse que é o ponto-chave dessa ferramenta. Vou pegar um outro site aqui. Espera aí. Vou pegar aqui o WP Lite. Eu acho que não tem links externos. Vai ser mais fácil de mostrar como ele funciona. Ó, tá fazendo crawling já. Vai identificar os URLs que tem nesse link. E aí já vai dar o resultado de performance. Todas essas ferramentas aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou deixar o link na descrição da aula, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida de como trabalhar com WebDev, como trabalhar com Lighthouse, PageSpeed Insights, o próprio Web Page Test, GTmetrix, Fast or Slow ou com Batch Speed, vocês podem deixar nos comentários da aula, que eu vou tentar explicar o máximo para vocês, tá? Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, porque está ficando bastante longa. E o Batch Speed aqui ele é bem demoradinho mesmo. Eu vou deixar um print para vocês de como ficou os resultados ali. Mas caso vocês tenham alguma dúvida em relação à ferramenta, entre em contato, deixe um comentário que eu posso tentar fazer uma aula específica sobre a ferramenta que vocês mais têm dúvidas para estar ajudando vocês, beleza? Valeu pessoal e até a próxima aula.